Então, vamos à nossa lição, que é sobre gene letal, que vai obter-se resultados diferentes do que se espera em primeira lei de Mendel, trabalhando com uma única característica. O que eles verificaram? O fenótipo em estudo era a cor, a cor da pelagem de ratos. Podia ser duas variações. Podia ser cinza ou, como está na tela, amarelo. Mas o estranho era, quando eles cruzavam indivíduos amarelos, heterozigotos, ou seja, se sabia que estes amarelos tinham gene para cinza, alelo para cinza e alelo para amarelo. O que se obtinha após fecundação? Se obtinha uma proporção de 2/3 de amarelo, veja, 2/3 de amarelo para 1/3 de agútio, acinzentado. E aí se perguntava o que aconteceu para não dar aquela proporção esperada de dominantes de 3/1, ou seja, 3/1 seria 3/4 de amarelo, 1/4 do agute, do cinza. Então, o que está acontecendo? Aí, ao investigar, né, outros cruzamentos e abrir o abdômen, o útero, das ratinhas, das fêmeas, se observou que sempre existia no útero da ratinha embriões que não se desenvolviam, morriam antes, então parava o seu desenvolvimento. E, óbvio, se supôs matematicamente que o que acontecia é a cor, a cor, a pigmentação amarela em homozigose levava a problemas metabólicos que gerava a morte. Ou seja, os alelos, os alelos da cor, além de atuar na cor, se tiverem, neste caso aqui, o alelo dominante em dose dupla, vai alterar o metabolismo do feto e ele morre. Então, por isso chamado gene letal. Quando ele está em dose dupla, ele leva ao óbito do embrião. Por isso a desproporção. Então, esta proporção não é obedecida conforme o que a gente vê, uma herança monogênica clássica, com o dominante aparecendo 3/4 a mais do que o 1/4 do recessivo, que era o esperado. Então, nós vamos ter, então, 2/3 para 1/3 do
fenótipo recessivo. Então, o fenótipo recessivo, que é o agouti, também não vai aparecer, vai dar essa distorção, tá, em relação ao esperado. Então, fenótipo recessivo, 1/3, 1/3. Então, lembrando aqui nesta apresentação é chamado de agouti, esse acinzentado, né, enquanto que o amarelado, 2/3. Muito bem, é uma distorção. Agora, padrão de herança. Padrão. Qual é o padrão de herança? Então, quando se diz isso, se espera do candidato que ele defina primeiro, é autossômica ou sexual? Então, está nos 22 pares de cromossomos autossômicos, como a gente viu, ou está no par sexual, o alelo em estudo. Segundo, ela é dominante ou recessiva? Só um pouquinho, deixa eu... Ixi. É dominante ou recessivo? Então, é a segunda questão a ser levantada. Então, aqui embaixo está uma representação, né, de um heredograma em que eu tenho 3 gerações e sempre o pintado é a característica em estudo, é a variação em estudo. Então, vocês veem o quê? Primeiro, apresenta-se em homens, mas também em mulheres. Então, é um clássico autossômico. Quando tu olha para um heredograma e tu vê que tem tanto em homens quanto em mulheres, tá? Mais ou menos proporcional, aqui é muito pouco, mas é mais ou menos, tá? E outra coisa, então tu tá já assim indicando que é autossômica, devido à proporcionalidade entre homens e mulheres. Mas para decidir se é dominante ou recessiva, você vai ver o quê? Que existe um casal, no caso aqui, o casal número 1, 2 da segunda geração, esses aqui que eu já estou botando em vermelho, tiveram filhos com o mesmo fenótipo deles, como essa menina, esta outra, o menino e outra menina. Então, o 2, 4, 5 e 6 são fenotipicamente iguais aos pais. Mas a pergunta é: aonde está esta variação pintadinha aqui nos pais? Não tem. Então, só pode estar na família porque o pai e a mãe deixavam isso em recesso. Ó, tinha um alelo recessivo, cada um tinha. Então, um veio de pai, um veio de mãe, e esse menino apresentou essa variação. Mesma coisa a primeira menina aqui, ó. Um veio de pai, um veio de mãe. Como é que não aparecia? Porque era recessivo. Então, aí está os princípios clássicos. Ó, aparecer igualmente, tá? Deixa eu só apagar aqui, para ficar mais visual. Então,
padrão de herança em que tu está estudando e constata que tem qual proporção entre homens e mulheres. Tu já chegou aqui. Ó. Há gerações que não apresentam indivíduos afetados. Olha aqui, ó, a segunda geração. Os pais de todas essas 6 crianças. Está apontando para recessivo. Pais de indivíduos afetados, número 1 e 3, são afetados. Na maioria dos casos, são normais. Olha aqui, ó. São normais. Pais portadores. Por que que é chamado portador? É o indivíduo heterozigoto. Ele possui o alelo, como ele é recessivo, ele não se expressa. Então, pai e a mãe apresentam, são portadores do alelo recessivo. Tá? Teriam 25% de chance de ter filhos afetados e surgiu mesmo, ó, número 1 e o número 3. Tá? Então, aqui estão os princípios clássicos para tu procurar uma herança autossômica recessiva. E se fosse dominante? A dominante, por exemplo, uma doença monogênica que é dominante, ó, autossômica dominante, aparece tanto em meninos quanto em meninas, mas todas as gerações tu vai ter indivíduos com essa doença. O que que acontece? Com o tempo, lá pelos 38 anos de idade, começam os efeitos da doença, que é caracterizada por movimentos involuntários e demência progressiva. Ela é neurodegenerativa fatal. Tá? Então, essa Huntington é uma doença fatal. O problema está aí, tu não sabe se tu tem. Só vai se revelar os sintomas aos 38 anos. A pessoa já casou, já tem filhos, já pode ter passado para os filhos. Tá? Então, é muito complicado. Olha uma grande família aí que, vejo, na primeira geração, esta mulher apresentou a doença. Então, olha aqui, ó, ela é dominante, tá? O marido não apresentou, é o homozigoto recessivo. Veja que há uma inversão agora, tá? Mas como que essa mulher teve, por exemplo, esta menina da segunda geração, número 1, vou botar aqui, ó, normal? É porque ela também tinha o gene para normal, que agora é o recessivo, porque a doença se manifesta pela dominância, tá? Pela dominância. Então, ela é heterozigota. Menino doente, menina doente, menino doente e o menino saudável. Veja, esse saudável casou, não causou, casou com uma saudável, não teve problema com os filhos, mesmo pertencendo à família. Mas, mesma coisa, esta menina saudável casou com um homem saudável, não teve problema nenhum. Agora, esta menina e este camaradinha que casaram com pessoas saudáveis passaram adiante a doença. Olha aqui, ó, tá? Menino e menina. Menino, menina. Veja, não tem nem tendência para um dos sexos, por isso que é autossômico. Tá? E aqui, derradeiramente, né? Ó, 3 de 4 filhos com a manifestação da doença. Ela aparece em todas as gerações, é proporcional homens e mulheres, e indivíduos
não afetados não transmitem a doença. Olha aqui, ó. Indivíduos não afetados não transmitem, desculpa, a doença. Tá? Então vamos botar aqui, ó. Casal não afetado não transmite a doença para outras gerações. Não tem nada aqui em recesso. Então, se o casal é não afetado, eles não transmitem a doença. Como dá para ver aqui, tanto aqui na segunda geração, a moça número 1, quanto esse último menino também normal. Tá? Olha a doença aí, ó, numa questão da PUC. Tá? É autossômica, já está dizendo, caráter dominante, tá? Então é uma fase adulta que vai ter os problemas motores e a demência, tá? E aqui está um heredograma de 3 gerações. Veja, na primeira geração, o casal, por coincidência ou não, tinham a doença. Mas tinham a doença, mas eram o quê? Heterozigoto. Como é que eu sei isso? Olha aqui, ó. Como conseguiram ter um menino normal? Lembra que normal é homozigoto. É porque tanto a mãe quanto o pai contribuíram, né? Metade vem de mãe, metade vem de pai. Tá? Então, olha aqui, ó. A contribuição de metade de cada um do genoma fez com que esse menino não fosse doente, mas casou com uma menina doente, tá? E essa menina doente, também como seus pais, era heterozigota. Assim, ele conseguiu ter, né, por questão estatística, né, ó, teve só menino e menina normal. A sua irmã tinha doença, mas também casou com um homem normal e tiveram todos os filhos normais. Ó, todos os filhos normais. Por quê? Ela era heterozigota, senão não teria filhos normais. O pai só pode dar um alelo, o outro tem que vir da mãe. Mesma coisa aqui, o pai dá um alelo, o outro tem que ter vindo da mãe. Então, pede o seguinte, verdadeiro ou falso? Os indivíduos, número 2, que são os afetados da primeira, 2, 1 e 2, 3, ou seja, só os pintados, são homozigotos. Não, ao contrário, são heterozigotos, senão não poderiam produzir indivíduos normais. Então, ó, falso. Os indivíduos 2, 1, 2, 3 são heterozigotos. Opa, é isto aí, verdadeiro. Indivíduos 2, 2, 2, 4 são heterozigotos. Agora é o contrário. Os normais numa doença dominante são homozigotos recessivos. São homozigotos recessivos. Então, falso. Indivíduos 3, 1, 2, 3 e 4, a última geração aqui, são homozigotos. Isso aí, por serem normais.
Tá? FV, FV. Então, alternativa A. Polialelia. O que é polialelia ou alelos múltiplos? Bueno, ainda é uma herança monogênica. Ainda é uma herança monogênica. Eu tenho um locus, eu tenho um locus num par de homólogos. Então, é uma herança monogênica. Tenho numa determinada porção dos cromossomos homólogos nesse loco, eu tenho um gene. Só que o gene tem mais de 2 alelos. Não tem só o dominante e o recessivo. Quando o gene, num determinado loco, determinado lugar, tem mais de 2 alelos, eu já chamo de muitos, ou alelos múltiplos. Tá? Então, tu não vai ter só o dominante e o recessivo. Tu vai ter tantas características fenotípicas quanto, tá, as combinações dos alelos. Ó, o gene selvagem sofreu mutações, tá, que vai gerar, então, outras alternativas além do dominante recessivo. Tá? Então, são variações múltiplas, tá? Controlando o mesmo fenótipo. Ó. Esse aqui é o tal, né? Um amarelinho meio acinzentado, que é o tal agouti ou selvagem. Ou seja, essa seria a original. Mutações levaram à não produção de melanina, de pigmentos da melanina. Então, nós temos o albino. Isso foi uma mutação, mas outras mutações ocorreram a partir desse selvagem. Por exemplo, tá, um coelho que é branco, mas apresenta as extremidades adaptadas a pegar mais calor. Tá? Por isso que ele é chamado Himalaia. Himalaia. Tá? Foi outra mutação. No mesmo loco, no mesmo. E mais uma terceira. Tá? Surge o, em vez de ter um tom ainda de amarelo com cinza, é só cinza, que é o chinchila. Tá? Então, esse é chamado de chinchila. Então, tu tem o alelo chinchila, tu tem o alelo Himalaia, tu tem o alelo albino e tu tem o alelo selvagem. Tu tem 4, tá? 4 possibilidades. Ordem de dominância. O nosso amigo agouti selvagem domina todos, todos. Tá? O chinchila domina Himalaia e albino. E o Himalaia só consegue dominar o albino. O albino, óbvio, é o recessivo. Né? É o único totalmente recessivo. Tá? Então, só para dar um exemplo, antes de passar para uma questão, ó, que tipos de genótipos eu vou ter esse coelhinho Himalaia? Ele pode ser homozigoto, ó,
homozigoto. Então, C de cor e o Hzinho como expoente ali, né, indicando que é o Himalaia. Mas o Himalaia pode dominar, então, o albino, ele pode ser heterozigoto para albino. O albino, única e exclusivamente, em homozigose. Já o chinchila, buena, ele pode ser homozigoto para chinchila? Pode. Mas ele pode ser heterozigoto porque ele domina o Himalaia. E ainda domina o albino. Então, olha aqui, ó. Três genótipo para chinchila. 2 genótipos para Himalaia. Só um aqui. Então esse aqui vai ter mais? Óbvio. Por quê? Ele pode ser em homozigose, ele pode dominar o chinchila, ele pode dominar o Himalaia e ele ainda domina o albino. Então, olha aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 4 genótipos produzem a mesma coloração. A mesma coloração. Então, isto é clássico de polialelia. Um loco, um gene, cor, mas variações, tá, muito grandes. Vejam essa questão bem direta, bem simples. Tá? Pelagem de coelhos é causada por 4 alelos diferentes. A partir do quê? De um alelo selvagem. Além disso, chinchila, Himalaia, albino. 1, 2, 3, 4. 4 pelágios, 4 variações. O alelo tipo selvagem é totalmente dominante em relação aos demais. Isso a gente já sabia. Agora eles começam a inventar. Veja, é para testar como anda os conceitos. Essa aqui é uma aplicação de conceitos. Então já vamos botar o primeiro conceito. Polialelia. Estou lidando com polialelia. Mas ele diz o seguinte, ele inventa agora. Ó. O alelo chinchila apresenta dominância incompleta em relação ao alelo albino. O que é incompleto? Então, agora nós temos casos aqui, tá, de herança sem dominância, que nós tínhamos visto na última aula. Sem dominância. Dominância incompleta. Lembram da flor? Podia ser branca, vermelha e a rosa. Então, o incompleta dá uma, parece, mistura. Então, nós temos aqui selvagem, chinchila, Himalaia, albino e uma chinchila clarinha, porque ela se mistura um pouco com a não presença de pigmento. Então, vai ter mais ralo o pigmento. Vai ficar um cinza muito clarinho. Tá? Isso é novo. E é codominante, que é o outro caso. Codominância é quando tu tem as duas variações ao mesmo tempo. Co é junto. Co é junto. Então, chinchila é codominante em relação ao Himalaia. Tu vai ter um chinchila que, quando estiver em situação de muito frio, vai ficar com as patinhas, o rabinho, o nariz e as orelhas bem preto, tá? Então, inventei outro, inventou outro. E aí ele pergunta, quantos diferentes fenótipos podem ser encontrados na pelagem de coelhos? Buena,
Nós temos 4 lá em cima. O quinto ele inventou. Chinchila clara, né? Bem esbranquiçadinha. Sexto, uma chinchila com extremidades pretas. Pronto. Isso não tinha. Então eu tô com mais 2 que ele inventou. Então olha aqui, ó. Eu tenho 6 fenótipos. Então também está aqui sendo testado no candidato, além do conceito polialelia, além da herança sem dominância, o que significa fenótipo. Tá? Tranquilo? Muito bem. Grupo sanguíneo. Nos grupos sanguíneos, eu tenho vários sistemas de identificação. Ou seja, como que o corpo consegue identificar suas células. Tá? Como o sangue é um tecido conjuntivo líquido, tá? Quando as células são estranhas, o corpo produz anticorpos e essas células estranhas são aglutinadas. Óbvio que isso é um prejuízo se for um grande número, porque pode bloquear os vasos sanguíneos. Então, isso era um grande problema na época, né? Que já se sabia que poderia se fazer uma transfusão de sangue, poderia ajudar para quem perdeu muito sangue. O problema é que não conseguia se entender por que o corpo rejeitava alguns tipos de sangue. Então, este médico aí, já morando nos Estados Unidos, descobriu que as células têm uma determinada composição glicídica lá no glicocálice, que identifica. Ele chamou o sistema AB0. E aí ele definiu que existia aglutinogênio, glicídios, lá na membrana, ou seja, na parte externa, glicocálice. Lembre das características da membrana plasmática pelo lado externo. Ela tem uma série de moléculas de glicídios, são polissacarídeos, então tem vários monossacarídeos, que isto é importante na identificação das células. E as hemácias por si também têm. Então ele chamou de aglutinogênio. Quando o corpo não reconhece um aglutinogênio, ele produz aglutininas. O que é isto? Anticorpos. O camarada descobriu estes anticorpos. Ele chamou de aglutinogênio, então, aquilo que a gente tem como geral. A gente diz que estas características de identificação é o tal de antígeno. Ele descobriu o antígeno de 2 glicídios diferentes. Quando não ocorre a adequada transfusão, o que pode acontecer é isso aqui, né? Uma aglutinação. Uma aglutinação. Pois bem, ele chamou o primeiro caso, a primeira molécula do glicocálix que ele descobriu diferenciada, de A. Molécula A. Então, antígeno, na hemácia tem o antígeno,
A. É isto que caracteriza o sangue, o que tem na molécula ali no glicocálix da hemácia. Tá? Mas também descobriu que existia uma outra molécula diferente. Então ele chamou de B. E para surpresa dele, ele viu no sangue humano hemácias que tinham as duas moléculas ao mesmo tempo. Então a hemácia tinha o A, tinha também a molécula B. E uma outra surpresa para ele. Alguns tipos de sangue mais raro não apresentava nem A nem B. Não tinha aglutinogênio A ou B. Por isso ele não chamou de O, ele chamou de zero, para ter lógica, né? Ó, isso aqui é zero. Significa dizer que não tem A, não tem B. É zero. Óbvio, com o tempo o pessoal começou a chamar, como viu duas letras, né, do sistema dele, A, B. Ah, isso deve ser um O. Mas na verdade era zero. Ele escreveu zero. Outra coisa que ele veio a descobrir. Por que que havia essa aglutinação tão rápida? As pessoas já tinham no seu plasma, olha lá, ó, no seu plasma anticorpos denominados de aglutinina, de dois tipos. Anti-B, quem estava identificado como A, achava estranho o aglutinogênio B. Então tu tinha armas contra o B, que é os teus anticorpos. Quem é do sangue B tem contra o A. Óbvio que quem tem tanto o aglutinogênio A quanto B não tem nem a glutinina anti-B e não tem a anti-A. Agora, se não tiver nenhuma das identidades químicas, tem os dois tipos ao mesmo tempo no plasma, tá? Na parte líquida do sangue, anti-A e anti-B. Como tu descobre qual é o sangue que corre aí nesses vasos sanguíneos? Pá, eu não sei. Bom, vai a um centro imunológico, ou, né, pode ser num posto de saúde, pode ser numa clínica, tá? O que que vão fazer? É extremamente simples. São 3 gotinhas de sangue numa plaquinha de vidro, uma lâmina, e é pingado sobre elas soro. Isso aqui são soros. Soros que têm o anticorpo, né? Só anticorpos, anti-A, um outro anti-B. E o que que é esse anti-D? Isso aqui é a questão do RH, tá? O anti-D é para ver se tu tem a outra identidade, que é o RH. Cada vez que aglutina, vejam que a gota de sangue perde essa homogeneidade. O que que este anticorpo anti-A encontrou aqui nessa gota de sangue? Encontrou A, por isso que ele aglutinou. Então tu já colocaria aqui, ó, esta pessoa tem aglutinogênio A. Acabei de descobrir usando o anticorpo. Mas ela também tem o RH. Então ela é, quem tem é positivo. A pessoa é A positivo. É esta a identificação que eu ia dar para ela. Nesse segundo caso, ela é A, de novo, outra pessoa. Nada aqui aglutinou.
Aqui também não aglutinou. Então, ela é A negativa. Não aglutinou. Ah, mas tá escuro, mas não aglutinou. É que é a cor, a meio azulada do próprio soro. Ah, essa aqui é uma cor meio amarelada. Ó, esta aglutinou e esta aglutinou. Então tem. É só olhar lá em cima. Encontrou B positivo. Ó, dá o resultado para a pessoa. Tu é B positivo. Neste caso aqui, ó, zero. Zero. Não aglutinou. Aglutinou. Então, ela é a famosa O ou zero positivo. Zero, zero, zero. Ela é O negativo ou zero negativo. E agora, A, B e positivo. Ó, A, B, positivo. Isto é chamado de tipagem de sangue. Tu usa soros. Cada vez que aglutina, tu está encontrando hemácias do paciente, tá? Que, óbvio, o anticorpo é contra. Por isso que aglutina. Veja uma questão, deixa eu botar para depois isso aqui. Veja uma questão aqui, ó. Como esse caso que a URGS fez uma sacanagem, inclusive. Colocou aqui uma situação, problema, em que o cara tinha misturado frascos e não sabia mais que tipo de sangue tinha nesses volumes aqui, ó. Então ele fez uma testagem. Mas qual é o cuidado que o candidato tinha que ter ao ler isso aqui? Olha ali, ó. É soro do grupo. Soro do grupo. E aqui não. Aqui já está dizendo soro anti-RH. Então, se é soro do grupo A, quando eu purifico o sangue A e fico só com o soro, o que eu tenho de anticorpos no grupo A? Eu tenho anti-B. E aqui eu tenho anti-A. Veja que sacanagem. Tu tinha que lembrar, né? Ter atenção, a ter que. Opa! Mas aqui não é o soro A. Não, é o soro anti-B. E aqui é o anti-A. Tá? Porque era do grupo. Então, quando aglutina, encontra B. Ó. B, B, B. Quando aglutina nessa, é porque encontrou A. Aglutinogênio A, aglutinogênio A, encontrou aglutinogênio A. Por quê? Tem o aglutinina anti-A. Aqui, cada vez que aglutinou, é positivo. Positivo, positivo, positivo. Agora eu posso determinar o sangue. Que sangue é esses 15 litros? Ó? A positivo. A positivo. B negativo. Não aglutinou no RH. B negativo. AB não aglutinou. AB negativo. AB positivo. Não aglutinou, não aglutinou, aglutinou. É o zero positivo e zero negativo. A minha recomendação, tu tá fazendo a prova, né? Prestou atenção aqui, coloca já na tabela o grupo sanguíneo aonde aglutinou para tu depois determinar o final dele. Tá? Bom, aí tinha que ler as alternativas, tu vai ver que todas as
4 primeiras alternativas estão equivocadas. Por exemplo, né, existe 105 litros de sangue disponível para um receptor ABRH positivo. Esse aqui é chamado de, como o AB não rejeita ninguém, e o RH também positivo não rejeita o outro, então esse aqui é chamado de receptor universal. Então eu tinha que ter todos os litros de sangue, todas as bolsas de sangue, ele poderia receber. Então olha ali, ó. 30, 90, 90, olha lá, ó, 105. Poxa, mas ainda tem 25 litros aqui, 45. Então não pode, ó. Errado. Existe 135, que é o total, disponível para o ABRH negativo. O negativo não pode receber do positivo, senão ele reage, ele produz anti-RH. Então, olha aqui, ó, ele não poderia receber, mesmo sendo um receptor bom, ele não poderia receber do 2, do 3 e do 6. Então, não é o total. De novo, errado. Existe 105 litros de sangue disponível para um receptor A. Puxa, tudo isso aqui para o ARH positivo. O A pode receber dele mesmo e do nosso amigo 0, ou seja, o O, que é o famoso doador universal. Então, olha ali, ó, 45 do O. Opa, mas só tem 15 do A. Exatamente, não tem 105. Receptor. O O é um cara que não recebe sangue que não seja dele mesmo, porque ele tem anti-A e anti-B. Então, se tu der A para ele, ele destrói, tá? Vai coagular. Se tu der B para ele vai coagular. Se tu der RH negativa, vai coagular. Então, nunca teria toda essa quantidade. Agora, o ORH negativo, tá? Recebe do positivo, recebe do positivo. Recebe do negativo, recebe do negativo. Não. Se é negativo, o positivo vai estimular a produzir anti-RH. Então, a gente sempre diz, ó, o positivo pode receber do negativo e do positivo. O negativo que reage, ele só pode receber dele mesmo. 25 litros. Tá? O Enem até fez uma questão muito parecida. Tá? Deixa eu só passar aqui para... Fez uma questão muito parecida. Tá? Só que aqui ele não botou soro do grupo, né? Já botou o próprio anti-A e anti-B. Então, é muito comum, pessoal, nós termos questões desse tipo em provas, tá? Na semana que vem, vamos explorar, inclusive, a segunda lei de Mendel e também a herança ligada aos cromossomos sexuais. Grande abraço, um bom final de semana para vocês. Se cuidem, porque o friozinho tá chegando. Tchau, tchau, pessoal.